A gente vai falar agora aqui com o doutor Alcino Sá, que é médico cardiologista, super parceiraço do nosso programa. Bom dia, doutor Alcino. Seja bem-vindo. Sempre um prazer imenso receber você aqui. Bom dia. Pode sentar aqui, doutor, por favor, pra gente tomar um café, tomar uma água, tá bom? E conversar com você aí de casa que está nos acompanhando e nos acompanha todos os dias. Por favor, doutor, vamos lá falar. O pessoal que está aí me acompanhando, vira para mim. Vai, Francisco, tá bom? Vira aí para mim. E para você que está aí ligando a TV agora, hoje a gente recebe o médico cardiologista, doutor Alcino Sá. Vamos falar sobre diversos assuntos, porque sempre que o doutor Alcino vem é mensagem para todo lado. E você pode mandar mensagem aqui para o nosso Instagram, @pgm bom demais e @estefania.fernandes. Tá bom? Vai lá, interage, participa junto com a gente, que a gente já está aqui com as nossas redes sociais, estamos aqui com o nosso celular esperando por você. Mal súbito, gente, é caracterizado por uma perda repentina e inesperada das funções vitais, que representa uma preocupação significativa no Brasil. Estima-se que entre 250 mil e 300 mil brasileiros possam vir a óbito anualmente devido ao evento de mal súbito. E para tratar sobre essas dúvidas, esclarecer de fato o que é o mal súbito, da onde vem, como acontece, né? Idades que eles podem acontecer, isso já nem existe mais, né, doutor Alcino? Cada vez mais a gente percebe que as doenças cardiovasculares e a morte súbita têm acontecido em pessoas mais jovens, né? Então, infelizmente, isso é uma ocorrência que tem acontecido no mundo inteiro. Isso tem sido, muitas vezes, relacionado ao nosso estilo de vida. Ao nosso estilo de vida. Olha que loucura, né, doutor? As doenças que acometem crianças, inclusive, com risco de morte súbita, e jovens, têm causas diferentes das que acometem pessoas acima de 40, de 60 anos de idade. Por isso quê, precisa doutor? ser distinto. Geralmente, após os 40, a morte súbita está relacionada com um evento coronariano, um evento cardíaco ou um evento cerebral. Nos mais jovens, está relacionado geralmente a alterações de nascimento, ou doenças com nome estranho, por exemplo. Tem uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica, que é a causa mais comum de morte súbita em atletas, por exemplo. Que é uma doença de característica genética, né, que geralmente você tem familiares, né, de primeiro grau, parentes que tiveram morte súbita. E em crianças também as doenças congênitas, crianças que já nasceram com problemas cardíacos e que têm alterações relacionadas a arritmias, alterações também genéticas que levam ao risco de morte súbita. Mas esse tipo de doença que acomete crianças, jovens, adolescentes, é uma doença que fica lá adormecida sem a pessoa ter o conhecimento, ou a pessoa tem o conhecimento e tem que ter um cuidado paliativo em relação a isso? Existem alguns rastros que nos levam a suspeitar de doenças, por exemplo, palpitações, desmaios sem nenhuma causa específica. Então, especialmente nas idades mais jovens, isso leva a gente a suspeitar de causas de origem cardíaca. Mas boa parte das vezes, felizmente isso não é tão comum, mas acontece, a primeira manifestação da doença cardíaca é a morte súbita. Infelizmente. Infelizmente. E quando acontece não tem mais nada, tipo, é morte súbita, mas a pessoa pode ter um desmaio, pode dar tempo de levar ao médico, Sim. ou não, doutor? Quando a pessoa cai, a pessoa infelizmente já cai sem vida. É uma situação dramática, mas muitas vezes a gente pode inclusive ressuscitar, né, que a gente chama de morte súbita ressuscitada, ou abortada, que é o termo mais moderno, que é quando você tem, por exemplo, uma morte súbita naquele momento, uma parada cardíaca, por exemplo, e você tem condições de, naquele momento, socorrer. Não é só no hospital que isso acontece. Inclusive, assim, é uma situação muito grata para nós que somos cardiologistas, tirar um paciente de uma parada cardíaca e ver ele saindo do hospital e voltando no teu consultório vivo com a família. Mas isso pode ser também ajudado por as pessoas que não são da área da saúde, por exemplo, numa via pública, em um aeroporto, em uma academia. Isso pode ser minimizado enquanto a gente pede por socorro e salvar os pacientes. É preciso que haja um treinamento que não é um treinamento que precisa ser um treinamento da saúde, mas todos nós podemos fazer os primeiros atendimentos enquanto a gente pede auxílio. Então, o SAMU hoje, ele é um serviço nacional que tem nos ajudado muito a atender pacientes com condições clínicas muito graves e instáveis, como é o caso da parada cardíaca, por exemplo. É verdade, viu, gente? Recentemente eu vi nas redes sociais, a gente vê muita coisa, né? Mas eu vi um caso de um garotinho que sofreu um afogamento. Por que eu tô falando isso? Por causa do atendimento imediato. Sim. E ele conseguiu sobreviver, né? Ele estava sem vida,
no momento, mas conseguiram reanimá-lo com os primeiros socorros, né? E foi conseguido levar ao hospital já com sinais vitais. Então, faz muita diferença, muita né, diferença. Eu tenho uma experiência muito feliz que eu tive na minha vida, que uns 10 anos atrás eu estava atendendo no ambulatório de cardiologia do Hospital Getúlio Vargas, que eu atendo no serviço público. E nesse ambulatório, um paciente que estava na fila de espera para ser atendido, ele teve uma parada cardíaca. Meu Deus, doutor! Então, ele teve uma parada cardíaca na frente do cardiologista. Então, eu atendi, trouxe para dentro, a gente começou junto com o pessoal da enfermagem, iniciamos as manobras de reanimação e pedimos auxílio para o SAMU. Então, nessa hora, o mais importante é você prestar o primeiro atendimento e alguém fazer o atendimento para o SAMU. Por sorte, o SAMU estava pertinho, chegou com 4 minutos. E aí chegou com todo o equipamento, e desfibrilamos o paciente saiu e foi para o hospital de urgência de Teresina e sobreviveu. Sobreviveu. Olha sobreviveu só. Sem sequela. Olha que incrível isso, né, gente? Uma vida salva. Doutor, e quando isso acontece, tem algum sinal? Tem algo que a pessoa que possa estar sofrendo ou alguém que esteja perto possa perceber? Tipo, eu acho que eu tô tendo um mal súbito. Ou então a pessoa olha e percebe, olha, você tá tendo um mal súbito, alguma coisa assim do tipo? Sim, na boa parte das vezes pode acontecer já um prenúncio, né, que a gente chama de pródromo, que é a ocorrência, a pessoa geralmente pode ter um mal-estar com uma redução, uma queda da pressão arterial, fica pálida e principalmente a dor no peito, que não é uma dor no peito, por exemplo. Existem dores que a gente olha e diz, olha, isso não é do coração. Por exemplo, dói o peito, dói quando respira. Isso não é cardíaco. Não é dói cardíaco. Quando aperta o peito, não é cardíaco. Mas se for uma dor no peito, irradiada para o braço esquerdo, associada a suor frio, uma sensação de desfalecimento, isso é uma condição que precisa ser levada em consideração. É do coração. Né? E, então, essa dor no peito, que a gente chama de dor típica, a palidez, a palpitação. Então, é uma palpitação persistente em que dura mais de 30 segundos. Essa palpitação precisa ser também investigada, porque pode significar alguma arritmia, que em alguns casos pode levar à morte súbita. Ai, a gente já tem um montão de perguntas aqui. Sempre quando o doutor Alcino veio, é muita pergunta aqui. Mas olha, é importante a gente entender. Palpitação, ela precisa ser avaliada. Mas, felizmente, a grande maioria das palpitações são benignas, tá? Então, é claro que eu não quero causar nenhum tipo de alarme para as pessoas que têm palpitação. Na grande maioria das vezes, as palpitações são benignas, mas precisam ser investigadas. E já tinha pergunta relacionada exatamente à palpitação. Tá vendo, doutor? Eu estou sentindo muitas palpitações durante a noite. O que pode acontecer? Eu posso ter um mal súbito quando eu estou dormindo? E aí? Pode, doutor, acontecer? Pode acontecer morte súbita durante o sono, de causas cardíacas, de causas neurológicas, e nas causas cardíacas o infarto pode acontecer. A gente sabe que a boa parte dos eventos cardíacos, eles acontecem ali do começo da madrugada para o começo da manhã. Então pode acontecer sim. E existe uma doença que a gente hoje está estudando muito mais, que é uma doença chamada apneia obstrutiva do sono, que a pessoa simplesmente, ela, por algum problema relacionado à parte da anatomia, da musculatura do pescoço, por exemplo, ou alteração anatômica, ou uma alteração central neurológica, a pessoa simplesmente esquece de respirar durante o sono. Então, aí a oxigenação do sangue cai em níveis críticos e aí pode induzir, por exemplo, arritmias cardíacas. Então, a apneia obstrutiva do sono também precisa ser investigada em boa parte desses casos também. É todo um conjunto, né, doutor Alcino? Eu sempre digo, Stefania, que nós cardiologistas, nós médicos em geral, clínicos, somos uma espécie de Sherlock, né? Porque o paciente chega com a queixa e a queixa pode ter várias causas. E aí compete a gente conversar com o paciente, tirar a melhor informação possível, examinar o paciente e aí, obviamente, pedir os exames que são adequados para aquele tipo de investigação. Doutor Alcino, o negócio é a gente encontrar um médico assim que possa... Hoje em dia é também um Sherlock a gente encontrar um médico assim como você, que possa conversar e tirar do paciente realmente tudo que ele possa estar sentindo. Eu espero que esses novos médicos que venham chegando, esses novos médicos que estejam se formando, tenham essa característica e carreguem consigo o amor pela profissão de fato, não só o ser médico, né? Porque o médico em si realmente é essa pessoa. É uma pessoa que escuta, que conversa, que abraça, porque muitas vezes a gente vai procurar um médico, a gente está cheia de problema, e quando a gente sai do consultório, parece que todos os problemas que estavam carregando foram-se embora, e era apenas uma conversa para aliviar aquela aflição que a gente estava sentindo.
Olha, a medicina, se a gente for nesse caminho, a gente entende que hoje existem vários tipos de profissionais, mas sempre vai haver os profissionais que estão voltados de fato para o atendimento. Eu acho que o grande legado de quem faz medicina de verdade é entender que cada pessoa que senta na sua frente com um problema, ele quer ouvir e receber uma solução, ou pelo menos uma investigação para tentar encontrar a solução para aquele problema. E muitas vezes, Stefânia, o problema ele é obviamente físico, mas muitas vezes não é. Não é. A gente hoje vive uma pandemia de ansiedade e depressão, e isso muitas vezes termina causando também, ou aumentando os sintomas que o paciente já tem, ou mesmo induzindo a ocorrência de sintomas que normalmente não teria se ele não fosse ansiedade ou com depressão. Então, tudo isso precisa ser investigado e uma boa conversa, antes de você partir para exames, isso já resolve muita coisa, sabe? Então, a medicina, a gente aprende sempre que a gente deve, claro, buscar a cura. Se a gente não puder fazer a cura, pelo menos aliviar a dor ou o sofrimento. E muitas vezes o alívio da dor ele vem com uma boa conversa, uma boa investigação. Eu sempre cito, porque eu gosto muito de citar. Jesus Cristo, ele era foi o maior médico que já existiu. E ele não receitou um remédio, nunca pediu um exame. Por quê? Porque ele sabia conversar. Ele sabia ouvir. E muitas vezes a palavra resolve muita coisa. Nossa, doutor, até arrepiei aqui, né? Nossa, que maravilhoso. Nossa, que entrevista incrível. Ó, a gente tem um vídeo, um Fala Povo, pra gente conversar com você de casa também e compartilhar. Vamos ver? Solta aí. O mal súbito é uma situação de emergência que pode ser causada por diversos problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, arritmias cardíacas, AVC, entre outros. No Brasil, estima-se que cerca de 300 mil pessoas morram anualmente devido à morte súbita. É relevante ressaltar que outros fatores podem influenciar o risco de mal súbito, como a idade. Você sabe o que é mal súbito ou conhece alguém que já teve? Bom, mal súbito pelo pouco que eu conheço, é uma parada cardíaca, né? Que afeta o ser humano, dá convulsões também, né? Só o que eu sei dizer. Eu não entendo bem sobre o que é Você não entende o que é mal súbito, Não, mas mal súbito. conhece alguém que já teve? Não conheço ninguém. O senhor sabe o que é mal súbito? Já ouviu falar? Já. O que o senhor acha que é o mal súbito? É um AVC, né? Uma parada que a gente chama neurisma, né? Uma coisa assim, parecida. E o senhor conhece alguém que já teve algum caso? Minha mãe deu aneurisma, né? Aí eu que cuidei dela, até na hora da morte. Acredito que seja uma doença que é envolvida em relação à gordura no coração, algo a dificuldade de respirar, algo do tipo. Você conhece alguém que já teve? Conheci vários. Alguém da sua família? Não, da minha família não. Conhecido só. Eu acho que é quando alguém está em alguma emoção e subitamente ela perde a sua consciência, ou tem um infarto, ou perde a memória. É alguma coisa do tipo que tira você da sua sanidade ali do momento, né? Que você pode até morrer. A ocorrência de infarto, por exemplo, aumenta à medida que a idade avança. Além disso, fatores de risco associados ao estilo de vida também contribuem para o mal súbito, como o tabagismo, a alimentação inadequada e o sedentarismo, pois elevam as chances de desenvolver doenças graves, principalmente cardiovasculares. Condições genéticas ou congênitas também podem aumentar o risco de mal súbito, especialmente na ausência de sintomas. Tá aí, gente, ainda muita desinformação, Sim. né, acerca do mal súbito e doenças relacionadas ao coração também. Sim. E perguntas aqui também de telespectador, mas vamos pontuar logo aí, doutor, o que os nossos telespectadores estavam aí meio que confundidos. Uns falando que era gordura no coração. Gente, não tem nada a ver, né, doutor? Tem muita coisa que a gente precisa entender o seguinte, existem os fatores de risco cardiovasculares. Aham. Quando a gente fala de mal súbito, a gente fala de ocorrência de eventos cardiovasculares que podem vir com morte ou não. Por exemplo, infarto, AVC, são eventos cardíacos que podem vir relacionados à morte ou não. E existem os fatores de risco cardíacos, que aí entra a obesidade, o diabetes, o tabagismo, o excesso de álcool, o sedentarismo.
Então, tudo isso são fatores de risco que levam ao aumento da ocorrência de mal súbito, que principalmente quando a gente fala de doença cardiovascular, são os infartos e os acidentes vasculares cerebrais. Embora todas essas doenças, os fatores de risco, aumenta risco, por exemplo, de hemodiálise, aumenta risco de insuficiência cardíaca, aumenta risco de arritmias também. Tá? Então, é importante a gente entender, o evento é o mal súbito. Os fatores de risco são os que levam ao mal súbito, que é aí que ele falou, relacionado, por exemplo, à gordura no coração. No coração. Todo o coração, em geral, ele tem um pouquinho de gordura ali envolvendo ele, né? Essa gordura, e também a gordura abdominal, a gente chama disso de gordura visceral. E ela, de fato, aumenta a ocorrência de eventos cardíacos, né? Mas o mais importante é a gordura dentro das artérias do coração, que é que aumenta o risco de infarto, que a gente chama de um nome feio, chamado aterosclerose. Aterosclerose, que é a ocorrência dessa gordura dentro das artérias do coração, que em algum momento ela pode se soltar e aí aumenta o risco de a pessoa ter um infarto. É importante a gente entender que as doenças cardiovasculares, a morte por doenças cardiovasculares no Brasil, vem aumentando gradativamente nos últimos anos. E muito, doutor. É um número que realmente está assustando. Em torno de 400 mil pessoas morrem no Brasil por ano por doença cardiovascular. E é bom você pontuar que não são somente idosos. Não. Cada vez mais a doença cardíaca e a doença cerebral vem acometendo pessoas mais jovens porque nós estamos nos alimentando mal, nós estamos mais obesos, a gente vive uma pandemia de obesidade. E antigamente, Stefania, a gente considerava a obesidade como um fator de risco que era mais estético. Se for olhar 20 anos atrás, a gente não dava tanto valor para a obesidade como a gente dá hoje. E hoje a gente tem pacientes que têm hipertensão secundária à obesidade, que têm apneia do sono secundária à obesidade, que têm diabetes secundária à obesidade, que tem alterações do colesterol secundárias à obesidade. Então, a obesidade deixou de ser uma doença periférica e passou a ser uma doença central. Inclusive, eu tenho muitos pacientes que vêm no meu consultório com obesidade, índice de massa corpórea muito altos, com todas essas comorbidades, e eu digo assim, olha, a gente precisa tratar tudo. Mas se eu tivesse que escolher uma doença para tratar, se eu tivesse essa possibilidade de tratar só uma doença, seria tratar a obesidade. Porque tratando a obesidade, eu conseguiria melhorar o controle do diabetes, o controle da pressão e o controle do colesterol, por exemplo. Gente, que doido, né? Uau, é uma coisa levando a outra. Depois a gente vai trazer mais perguntas aqui. Tem pergunta também de nosso telespectador. Já vou fazer aqui, mas a gente vai para o intervalo. Ele está perguntando, no caso de mal súbito, quais as chances de sobrevivência que a vítima pode ter caso for acometida, né? O seu Portela, um abraço para você. Já a gente responde para todos os nossos telespectadores. Você pode continuar mandando mensagem. Esse número vai impressionar. É mesmo, doutor? Ai, meu Deus, já fiquei nervosa. Olha, tem vezes que a gente fica tão nervosa, né, Ana, que a gente diz assim, ai, meu Deus, vou já dar um piripaque. Pode acontecer mesmo, doutor? Pode acontecer. O estresse agudo, muito intenso, ele pode levar, por exemplo, a arritmias cardíacas, a um aumento agudo da pressão arterial, e isso pode levar, felizmente, não é a maioria dos eventos. Mas acontece. Mas pode acontecer. Existe uma doença chamada síndrome do coração partido, que a gente já conversou algumas já vezes. Conversamos aqui. É uma doença cardíaca que simula um infarto e que está relacionada a um estresse agudo. A partir de hoje estou zen. Nada mais me estressa. A terapia e a yoga melhoram bastante. Terapia e yoga, vamos falar de novo, viu, doutor? Na volta do intervalo. De volta com o nosso Bom Demais, eu tô falando com o nosso médico cardiologista, famosíssimo, um dos melhores do Piauí, Brasil, mundo, doutor Alcino Sá, que tá aqui hoje junto com a gente, esclarecendo muitas dúvidas, gente, a respeito de morte súbita, doenças relacionadas ao coração, né? E a gente estava falando aqui a resposta de um telespectador, e em seguida a gente fala sobre essa questão aí do estresse, né? Que a gente estava comentando aqui com ele. Mas o nosso telespectador perguntou se todas as vezes, né? Na verdade, ele perguntou o mal súbito, quais as chances de sobrevivência de uma vítima que é acometida por mal súbito? Olha, quando a gente fala de mal súbito, a gente precisa diferenciar de morte súbita, né? Então, felizmente, por exemplo, infelizmente, a ocorrência de infarto no Brasil aumentou proporcionalmente ao longo dos anos, quase nas últimas 2 décadas, mais de 100%. Mas, em compensação, a mortalidade por infarto proporcional à população diminuiu, porque aumentaram os recursos que a gente tem de resolutividade. Então, nesse aspecto, a gente diminuiu muito a ocorrência de mortalidade por infarto agudo do miocárdio. Mas quando a gente fala de morte súbita, aí a gente precisa entender. Se encontrar um paciente numa via pública,
em que há uma parada cardíaca, a ocorrência de morte definitiva para esse paciente é de 10% a cada 1 minuto de reanimação cardíaca. Ou seja, se eu não reanimar esse paciente em 10 minutos, a probabilidade de sobrevivência dele é próxima de zero. Então é muito importante, a gente, por conta disso, Stephanie, o tempo nesse caso ele é muito importante. Então na parada cardíaca, o tempo ele é fundamental para que a gente possa iniciar o atendimento do paciente, chamar por auxílio e isso salva vidas. E a presença, por exemplo, em serviços, em academias, em escolas, em aeroportos, em locais públicos de um desfibrilador, que é aquele aparelhinho que dá choque. Só que não precisa saber dar choque. O próprio, hoje, os desfibriladores chamam de desfibrilador externo automático. E você coloca e ele te orienta o que você deve fazer. Ele mesmo diz, olha, se afaste que eu vou chocar. Então é só apertar o botão que ele te auxilia. Ele já faz praticamente Ele te diz sozinho. o que tem que fazer. Continue fazendo as massagens cardíacas, olha, vamos analisar. Então, isso já é um grande avanço que a tecnologia nos trouxe para que ajudar as pessoas que não são da área da saúde possam auxiliar pessoas que têm uma parada cardíaca, por exemplo. Até que os profissionais cheguem Até que os profissionais cheguem. Mas é interessante que a estatística é essa. A cada 1 minuto, a chance de sobrevida diminui 10%. Que triste. A gente tem um vídeo aqui que eu tô vendo, né, Eduardo, de primeiros socorros, já que a gente pega esse gancho do doutor falando a respeito da ajuda aí das pessoas, que é importante dentro desses primeiros segundos aí do que acomete uma pessoa que sofre por um mal súbito ou alguma coisa relacionada. Vamos ver? Solta aí. Beleza, pessoal? Como prometido, eu vou fazer um vídeo aí sobre um pré-desmaio, ou desmaio, ou lipotímia, como é conhecida aí. Tá? O que acontece? A pessoa fica branca, pálida, né? Sudoreica, então ela fala assim, estou com uma sensação que eu acho que eu vou desmaiar. O que a gente vai fazer? Primeiramente, você pode pedir para a pessoa, se ela tiver DM, você vai pedir para ela agachar a cabeça, porque aí vai fazer uma circulação dos membros inferiores do sul. Depois disso aí tem uma outra técnica também, você pode pedir para ela cruzar as pernas e contrair musculatura e o glúteo, para fazer a circulação também das pernas central. Aqui vocês podem fazer assim, ó, cruza as duas mãos bem na frente do tórax e força. Com isso vai fazer o quê? Circular também. Tudo é para fazer a circulação. Beleza, pessoal? Depois disso aqui vocês podem também pedir para a pessoa, agacha, alguém pode vir do lado segurando o paciente ou a vítima e força a cabeça para baixo. Ok? Mais uma coisa também, o que a gente pode estar fazendo agora? A gente vai até aqui, ó, se ela chegar a desmaiar. Você vai deitar a vítima e colocar uma cadeira desse ângulo para fazer o quê? Toda a circulação dela também. Vai fazer circular tudo isso aqui. Beleza? Uma coisa também que você pode fazer quando a pessoa estiver aí com esse mal-estar, coloca algo na mão dela, faça ela fazer isso aqui, ó, que ela vai fazer circulação. O segredo aqui é toda a circulação. Tá aí, gente, ó. Doutor Alcino tá aqui, já a gente vai falar mais sobre essa questão de primeiros socorros e também a relação do estresse, né, relacionado também a essas doenças cardíacas, que tem muita mensagem relacionada a isso, doutor. E engraçado, né, as pessoas realmente acham que um estresse muito elevado pode trazer um problema cardíaco. Como a gente tinha conversado, né, o estresse sim, mas é principalmente o estresse diário contínuo de longo tempo. Então, esse é o mais importante. Que pode de uma hora para outra trazer algo realmente grave para você. Quando a gente fala de uma hora para outra, de fato, o evento cardíaco é de uma hora para outra, mas a doença já existe há muito tempo e ela se manifestou naquele momento por aquele gatilho. Gatilho meu que já foi aqui ativado com sucesso, viu? A partir de hoje, outra coisa que vai acontecer. Bom, doutor, vamos lá falar dessa relação do estresse, tá bom? Tem muitas pessoas querendo saber aqui a respeito dessa relação, se pode ou não ter uma morte súbita, se pode ter algum infarto, porque é dito popular, vai ter um infarto por causa desse estresse bem aí. Sim. Pois é, o estresse diário e contínuo, por exemplo, você tem um serviço, um trabalho, que você trabalha durante 10, 20 anos em carga máxima de estresse. Isso sim é um fator de risco cardiovascular, aumenta a pressão arterial, aumenta o risco de obesidade, aumenta a atividade da adrenalina ao longo do dia, e isso sim, ao longo do tempo, aumenta o risco cardíaco. O estresse isolado, agudo, ele pode ocasionar, como a gente citou, por exemplo, a doença que é a síndrome do coração partido.
em que a pessoa de fato tem um evento que simula um infarto, inclusive alteração no eletro, alteração, mas que não é decorrente de uma veia do coração obstruída. Então, esses eventos agudos também podem acontecer. Eu citei um caso da outra vez, Stefania, de uma paciente minha que teve essa síndrome do coração partido, que foi ocasionada por um alagamento, em que ela sofreu um alagamento, estava dentro do carro, e foi levado o carro dela numa enchente aqui em Teresina, e ela ficou sofrendo ali uns 10 minutos ali, com muito estressada, e ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros, enfim. E isso, depois de algumas horas, levou a um evento que foi a síndrome do coração partido, ou seja, um estresse agudo, brutal. Então, isso realmente pode acontecer. E também, claro, pode acontecer, a pessoa já tem uma predisposição, por exemplo, tem uma placa obstrutiva na artéria do coração. E naquele estresse agudo, simplesmente foi o gatilho para desencadear o infarto. Mas não é a regra é a doença contínua se manifestando ao longo dos anos. Quando a gente fala de doença cardíaca, a gente fala de longo prazo. É muito importante a gente entender isso. Então, por que longo prazo ele é importante? Porque não é ir para a academia durante 1 mês, 3 meses. É no longo prazo. Não é a gente cuidar da saúde, da alimentação durante 3 meses, 1 ano. É ao longo da vida. E isso sim traz benefício no longo prazo. Assim como o contrário. Se você come pizza, sanduíche, enfim, come errado, de forma inadequada, alimentos industrializados a vida inteira, não, obviamente a conta vai chegar em algum depois momento. Em algum momento, né? Mas as pessoas citam muito pessoas que fumam e que têm 100 anos de idade, pessoas que comem muito e que são saudáveis já numa idade mais avançada. E isso é importante a gente dizer, isso é um viés de confirmação que eu quero ter. Mas na verdade, a gente olha para as pessoas que sobreviveram. As pessoas que não sobreviveram, a gente não se lembra. Não se lembra. E o cemitério dos perdedores é silencioso. E uma coisa que eu ouço muito é as pessoas falando assim, é atleta, era atleta, né? Era ou é atleta. É porque, graças a Deus, sobreviveu, mas teve um mal súbito, teve um momento. Estava correndo e estava tendo um problema. Ou então pessoas que infelizmente não sobreviveram. Olha aí, era atleta, fazia tudo direitinho e ainda assim sofreu algo. Olha, tem muita vendo, até a Ana que está falando verdade, Stefania. Por quê, Stefania? Porque na verdade a gente tem que olhar as doenças, em especial as doenças cardiovasculares, como múltiplos fatores. A atividade física é um fator favorável, mas não é o único favorável. Se a pessoa faz atividade física, mas tem uma genética que é de colesterol alterado ou de risco, por exemplo, de infarto precoce, ou às vezes ela tem uma dieta adequada, mas não faz atividade física, e tem uma genética também inadequada, isso também aumenta. Então, é importante entender que são os múltiplos fatores. Não fumar, consumir álcool de forma muito limitada, fazer atividade física regular, controle do peso e alimentação adequada são, sim, fundamentais para você ter longevidade. A gente não fala de imortalidade. Nós não somos imortais. O médico não salva a vida de ninguém. O médico, um bom médico, com orientação adequada, ele consegue prolongar a vida das pessoas. Mas salvar, a gente não... Ainda não é Deus. Não é Deus. Não temos esse poder. Ainda não tem esse poder aí. A gente tem um vídeo de deixa eu ver aqui, um mal súbito, de um vídeo, né, de uma pessoa que teve mal súbito na Bahia. Infelizmente, aqui também no nosso estado, a gente teve casos recentes de pessoas que sofreram mal súbito, de pessoas com idades super variadas, super jovens, e pessoas já numa fase diferente da vida, mas que sofreram um mal súbito e, como a gente pontuou lá no início, não tem mais idade, né, doutor? Não tem mais idade. É claro que, à medida que a gente vai envelhecendo, vai acumulando as medalhas relacionadas ao risco cardíaco. Ao risco cardíaco. Mas o mal súbito e a morte súbita pode acontecer. Felizmente, nas crianças é mais raro, nos jovens mais raro. Mas, por exemplo, nos jovens a gente considera em torno de 3 casos por 100 mil habitantes por ano. Por ano, né? Então, num estado como Piauí, que tem 2 milhões de habitantes, né, a gente espera aí ter mais ou menos aí de 1 a 3 casos. Então, em torno de 30 casos por ano de morte súbita em pessoas mais jovens. Aí, vamos ver o vídeo? Solta aí. A notícia vem da Bahia. Francineide Pereira Soares, de 43 anos, estava em uma academia em Santo Estevão, na Bahia, fazendo treinamento, quando de repente ela começou a ter um mal súbito. Ela fazia exercícios ali na conhecida como cadeira extensora, quando ela passou mal, ao terminar sua série de exercícios. Ela foi socorrida pelas pessoas que estavam no local, a ambulância foi chamada, porém ela não resistiu, já chegou sem vida
ao hospital. O ocorrido aconteceu na segunda-feira, dia 17 de 2025, e foi divulgada ontem em várias redes sociais e plataformas como canais de notícias. O mal súbito é caracterizado por algo inesperado e pode acometer qualquer pessoa. O incidente ressalta a importância de estar atento aos sinais do corpo, a qualquer prática ou atividade física. Já peço que você se inscreva, siga, boa noite, tamo junto. Tá aí, gente, o que a gente já estava comentando aqui? A partir dos 40 anos, você tem que ter um acompanhamento mais assíduo, doutor? Mais rigoroso. Após os 40 anos de idade, a gente sabe que as doenças cardiovasculares, elas têm uma incidência acelerada. Então, é importante, após os 40 anos, se você vai praticar uma atividade física, em especial uma atividade física intensa ou competitiva, que você faça uma avaliação cardiológica antes. Tá, mas na minha cidade não tem cardiologista, mas tem um eletrocardiograma e tem um médico, um clínico. Então, isso já ajuda a afastar algumas alterações que o eletro pode nos ajudar bastante. Então, é importante fazer uma avaliação clínica. Avaliar suas taxas, seu colesterol, para saber se você tem fatores de risco. Diabetes, cada vez mais a gente pega pacientes mais jovens com diabetes, porque é a obesidade. Eu vou falar uma coisa, Stefania, que as pessoas de casa precisam compreender e nós também precisamos divulgar. O diabetes não está relacionado exclusivamente ao que você come de açúcar. Principalmente o diabetes tipo 2, ele está relacionado à obesidade. A obesidade que faz a pessoa criar resistência à insulina, que é a causa do diabetes. Não é a pessoa comer açúcar. Aí a pessoa chega no consultório e diz, olha, doutor, mas eu não como nem doce, não sei porque que eu sou diabético. Exatamente, porque não tem nada a ver. Você pode não comer 0 doce e mesmo assim ter diabetes. Porque a resistência à insulina é a causa, e a causa da resistência à insulina é a obesidade. É por isso que hoje, com essas medicações hoje que surgiram para perda de peso, a gente tem tido um melhor controle do diabetes, porque perder 10% do peso corpóreo já reduz muito a resistência à insulina e melhora o controle do diabetes. Pergunta de telespectador, quais enzimas maléficas e onde é provocada pelo estresse? Não entendi não, que ofende o coração. E a outra é perguntando se pode tomar creatina todos os dias, se pode ter algum problema no coração quem toma creatina. Tá, as enzimas eu não entendi também necessariamente. Não entendi. A gente tem alguns elementos que são desencadeados, aumentados a incidência, a circulação pelo estresse, principalmente o cortisol, que todo mundo conhece, relacionado muito com a obesidade, mas também é um hormônio do estresse, e a adrenalina e os congêneres da adrenalina que também aumentam a pressão arterial, a frequência cardíaca. Em relação à creatina, é importante sempre avaliar com o médico e com o nutricionista. É uma medicação, um alimento, ou um suplemento, né, relativamente seguro. Mas, por exemplo, para quem tem alterações renais, é importante sempre ter uma avaliação clínica antes de fazer essa suplementação. Eu sempre digo, a suplementação ela é benéfica na maioria dos casos, mas em alguns casos precisa tomar muito cuidado. Existe uma grande festa de cápsulas, enfim, já atendi pacientes tomando 30 cápsulas por dia. Isso não é... 30, doutor? 30. É uma receita em que a pessoa manda manipular e toma 30 suplementos, 30 cápsulas, cada uma com alguma coisa ali por dia. Isso não é razoável, né? Então, é importante a gente ter bom senso na hora até mesmo de ingerir esse tipo de suplemento, porque o excesso também prejudica. O excesso de vitaminas é ruim. O excesso de água também é ruim. Tem pacientes que não podem tomar excesso de água que piora o coração. Tem pacientes que têm insuficiência cardíaca em que o excesso de água é ruim. Então, sempre o caminho correto da saúde é o equilíbrio. Tá? Você não vai encontrar uma pessoa saudável desequilibrada. Ela pode estar até saudável naquele momento, mas daqui a alguns anos provavelmente vai ter o desequilíbrio e ela vai perder a sua saúde. Então, o caminho do meio, a porta sempre mais difícil que a porta estreita, é a que é mais correta no caso quando a gente fala de saúde. Então, não tem milagre. A pessoa quer viver saudável, ela precisa se alimentar bem, praticar atividade física regular, tratar as suas doenças com o uso de medicamentos adequados, para que a gente possa ter longevidade. Atividade física junto com terapia, funciona? Funciona, muito. Nessa terapia, você está falando terapia do ponto de vista de terapeuta, psicólogo? A gente estava conversando Exatamente. antes, né? A gente estava conversando sobre isso, porque é o seguinte, a gente hoje vive muitos problemas, né? Ninguém vive hoje sem problema. E os problemas, eles são inevitáveis.
Então, não é tão importante a gente evitar os problemas. Isso não vai acontecer nunca. Não existe ninguém que não tenha problema. Ah, eu não tenho problema financeiro, mas tem problema pessoal. Eu tenho problema com filho, mas tem problema, às vezes, com o marido. Enfim, esses problemas, cada um tem o seu problema e sabe a dor que carrega. Então, eu não posso minimizar o problema alheio. Mas qual é a grande virtude? Não é evitar os problemas, é como reagir aos problemas. Então, como eu reajo aos problemas é que vai dizer qual vai ser a minha resposta e como vai ser que o meu organismo vai se comportar. Eu citei sempre o caso dos 2 empresários que eu tenho como pacientes. Um tem 5.000 funcionários, o outro tem 100 funcionários. Os 2 são grandes empresários. Mas o que tem 5.000 funcionários responde muito bem ao estresse. E ele vive a vida tranquila. Então, ele é mais saudável, enquanto que aquele que tem 100 funcionários, que também são muitos problemas, mas ele responde muito mal, ele se sobrecarrega com o estresse. Então, de certa forma, a carga de estresse para ele é maior e a resposta do organismo dele ao estresse vai ser pior. E isso, levando em consideração 10, 20, 30 anos, isso vai causar problemas físicos e emocionais. Doutor, acho que hoje assim foi uma entrevista assim mais do que essencial e indispensável aqui para os nossos telespectadores, né? Tem algum outro vídeo, Eduardo, para a gente compartilhar? Acredito que muitas pessoas tiraram dessa entrevista algo de bom e importante para ter uma melhor qualidade de vida, longevidade, né? Tentar equilibrar o estresse e a vida no cotidiano. Cartela de perguntas, ainda tem muita pergunta, né? Mas eu acredito que dê pra gente, porque o vivo não deu certo, né? Então a gente vai mais de pergunta aqui pra gente responder até a gente conseguir ao vivo. Pode colocar aí mais perguntas pra gente compartilhar com mais e mais telespectadores que estão aí nos acompanhando. Por favor, gente. Quais são as principais causas de mal súbito no Brasil? Doenças cardíacas são as principais causas? Sim, doutor? são as principais causas. Né? A gente fala de doenças cardiovasculares, infarto e AVC. Infarto, em primeiro lugar, acidente vascular cerebral em segundo lugar, e às vezes eles trocam, em alguns países também é o contrário. Mas realmente são, sim, as causas cardiovasculares. O infarto é um grande campeão de morte, né, de mal súbito e de morte no Brasil. Então vamos lá. Como eu falei, são em torno de 400 mil mortes por ano por doença cardiovascular no Brasil. Muito, muito. E o Brasil realmente é um dos que está assim no topo, doutor. Existem, os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, né, as doenças cardiovasculares elas estão em escalada. Né? Hoje, como eu disse, a obesidade é uma pandemia e aí entrou nesse grupo de causas principais relacionadas a risco de morte cardiovascular. Doido isso, meu Deus. Vamos lá, próxima pergunta, vamos ver. Como a hipertensão e o colesterol alto contribuem para casos de mal súbito? Sim, no longo prazo, a gente olha sempre no longo prazo. Quando a gente fala de colesterol, existe muita teoria da conspiração, sabe, Stefania? A gente precisa dizer isso. Então, às vezes você abre o WhatsApp, abre o Instagram, enfim, e sempre tem alguém dizendo que o colesterol não é a causa do problema, que o colesterol, de fato, em alguns casos o colesterol termina sendo um fator de risco, mas a gente precisa tratar. Então, muitas vezes quando a gente trata o colesterol, e as pesquisas científicas, elas são, assim, existem mais de 100 mil trabalhos científicos que falam de colesterol na prevenção de doença cardiovascular. Então, tratar o colesterol é extremamente importante. Agora, qual é o grande problema de tratar o colesterol? O colesterol, as pessoas dizem, mas eu não como gordura e meu colesterol é alto. Por quê? Existe uma base genética para tudo. No caso do colesterol, apenas 30% do nosso colesterol que circula, ele vem da alimentação. 70% somos nós que produzimos. E tem pessoas que produzem de forma exagerada, mesmo consumindo alimentos de forma adequada. Por isso que é importante, na boa parte das vezes, tomar medicamentos para reduzir o colesterol. Tomar um medicamento. Esse medicamento, doutor, ele em algum momento você vai poder parar de tomar ou não? Provavelmente não, porque o que acontece é que quando você há a indicação do uso da medicação e como o alimento ele não é tão importante assim, acontece às vezes, por exemplo, do paciente está com um grau de obesidade muito grande, ele melhorou a alimentação, melhorou o estilo de vida, perdeu 20, 30, 40 quilos, é possível que o colesterol dele melhore. Mas é possível que não, porque existe uma base genética também para o colesterol. E aí a gente, felizmente hoje, a gente tem medicamentos que controlam o colesterol. Mas, Alcino, tem efeitos colaterais? Tem. 10% das medicações, das estatinas, que são os medicamentos que tratam o colesterol, podem dar efeitos colaterais, principalmente do muscular. E aí a gente vai trocando, substituindo, reduzindo a dose para adequar o tratamento. Mas é muito importante a gente entender que boa parte desses pacientes vão precisar tomar medicamentos. Aí, gente. Próxima pergunta, vamos lá.
Mais uma, fatores genéticos influenciam no risco de mal súbito? Sim, até já respondemos. Sim, inclusive né? tem doenças de base genética em que aumentam a ocorrência de arritmias, né? Então, existem arritmias de base genética, existem doenças cardiovasculares de base genética. E eu vou te dizer, quase tudo tem base genética. Quase tudo tem base genética. Quase tudo tem base genética. A gente vai chegar, eu defendo essa teoria já há muitos anos, de que a gente vai nascer nossos filhos, nossos netos, vai colher o sanguezinho do cordão umbilical, fazer uma análise do genoma e dizer, olha, cuidado com essa criança que ela tem um risco de desenvolver um infarto, porque, enfim, a genética dela tem essa probabilidade, esse potencial, ou um risco de AVC, um risco de câncer. A gente vai chegar nesse momento da medicina, não tenho nem dúvida. Quando isso vai acontecer, não sei, sabemos. mas isso vai acontecer. Doutor Alcino, muitíssimo obrigada.